Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Vou pedir o nome para lermos juntos. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Podemos citar, meus irmãos. Quero agradecer também a minha amada esposa, onde nós estamos acompanhando, ajudando o nosso ministério, minha filha. Meu filho não pôde estar, mas é uma bênção estar com os irmãos aqui nesta noite. Meus queridos, nós não queremos fugir ao tema que foi proposto, porque nós entendemos que os irmãos oraram, os irmãos tiveram de Deus uma resposta para que tivessem esse tema encheio do Espírito. Um tema muito pertinente para os nossos dias atuais, porque é um tema que não deixa de sair da atualidade. Encher do Espírito é algo primordial na vida do cristão. O apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios para proporcionar-lhes o entendimento acerca do Evangelho, para proporcionar um crescimento espiritual. E ele então, no capítulo 5, após tratar daquilo que devemos ter cuidado, agindo com prudência, precisamos remir o tempo. No versículo 18 ele dá um conselho: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É um verbo que denota, se podemos traduzir esse verbo, é um verbo que nos mostra que precisamos continuamente estarmos cheios do Espírito. Não é algo que é hoje, amanhã, mas sempre estamos nos enchendo do Espírito. E é dentro dessa perspectiva do apóstolo Paulo, de mostrar que é o importante é o Espírito Santo na vida do cristão, que nós gostaríamos nesta noite de destacar algumas características de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, de alguém que sente a plenitude do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo é algo vital para a nossa vida. É Ele quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem nos dá a convicção, a certeza de que em Cristo e por Cristo nós somos filhos de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz que o nosso corpo é templo, morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. Agora, irmãos, é um privilégio muito grande podemos ter a presença do Espírito Santo em nós, sermos nesta nova aliança o templo do Espírito Santo. É uma bênção muito grande. Mas escute, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem cheio do Espírito, de uma mulher cheia do Espírito, de um jovem cheio do Espírito, é que por um segundo somente ele perceba a ausência da presença do Espírito. É a pior coisa que pode acontecer na vida do homem. Vemos através da Bíblia Sagrada a palavra de Deus, que é inerrante e que não pode mentir, quão importante é a presença de Deus na vida dos seus servos. A Bíblia fala, nos mostra que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele vinha esporadicamente para capacitar os seus servos a fim de fazer a obra do Senhor. E entre estes servos que o Espírito Santo capacitara está Davi. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, considerado o
coração de Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 13, a Bíblia nos mostra que Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi era conhecido pela presença do Espírito Santo na sua vida, a ponto de Davi dar testemunho da vida que ele levava na presença de Deus. A Bíblia diz, certa vez, Saul, colhendo os frutos da sua desobediência, ele é atormentado por um espírito mau. E a Bíblia diz que Saul ouviu o conselho de um de seus criados para que trouxesse alguém que soubesse tocar harpa. E Saul convoca todos os seus servos e lhes dá uma ordem para que eles trouxessem alguém que soubesse tocar harpa, um instrumento, e que tocasse bem. A Bíblia diz que neste momento da reunião, em que todos estavam reunidos, um jovem se levanta e dá testemunho de Davi. Aquele jovem diz: eu conheço, eu tenho visto, eu tenho observado um filho de Jessé, e ele sabe tocar, e é habilidoso, e é valente, e é sisudo em palavras, e é homem de guerra, e o mais importante, a presença de Deus é com ele. A Bíblia diz que quando Saul sentia aquela presença daquele espírito mau, a Bíblia diz que quando Davi tomava a harpa, tocava a harpa, Saul sentia alívio, Saul sentia suavidade, e o espírito mau se retirava de Saul. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Não foi a harpa que trouxe alívio a Saul, não foi a melodia que trouxe alívio a Saul, mas o que trouxe alívio a Saul foi a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi. A permissão do pastor, olha para o irmão que está do seu lado, por gentileza, com a permissão do pastor, diga para ele: você só é diferente. Você só é diferente porque o Espírito Santo está na sua vida. Porque o Espírito Santo está na tua vida. Davi só era diferente porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Davi só era diferente porque o Espírito Santo atuava na vida dele. Foi por esta razão que Davi lutou com o urso para defender as ovelhas de seu pai, e Davi venceu o urso, matou o urso. Foi por esta razão, para defender as ovelhas de seu pai, que Davi matou um leão. Foi por esta razão, para defender a honra de Israel, foi que Davi se apresentou diante de Golias, dizendo para ele: tu vens a mim com espada e com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem tem o Espírito Santo avança para cima, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo avança para cima, não tem esse negócio. A Bíblia diz que Davi não ficou esperando Golias vir, não. Na hora que Golias veio, Davi se levantou e se apressou. Se apresse, porque você vai sair daqui nesta noite cheio do Espírito Santo. Davi é assim, um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém podia com Davi, porque o Espírito Santo estava na vida dele. Mas agora Davi se torna rei. E quando Davi se torna rei, Davi despreza a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que ele fez mal, fez o mal diante dos olhos do Senhor. Quando ele se envolve com Betseba, começa aí uma triste história, um triste pedaço da história de Davi. Porque Davi agora, ele está passando por um momento de dificuldade em sua vida.
passando por um momento estreito em sua vida. Davi, ele tem uma atitude que traz graves consequências para a sua vida espiritual. E o pior, Davi entristece o Espírito Santo de Deus. E a pior coisa que pode acontecer na vida do homem é entristecer o Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa, meu querido: o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele é dotado de personalidade. E as características da pessoa é exatamente a personalidade. E no seu estado psíquico, a personalidade consiste de intelecto, vontade, sensibilidade. O Espírito Santo, ele tem intelecto. O próprio Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele te ensina, ele te orienta, ele te guia. O Espírito Santo tem intelecto. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem vontade, porque ele reparte os dons a quem ele quer, da maneira que ele quer, ele faz como ele quiser. O Espírito Santo, Paulo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não quis que Paulo fosse para a Bitínia, porque ele tem vontade. O Espírito Santo tem sensibilidade. Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é sensível, ele é sensível. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Davi entristece o Espírito. O pecado de Davi trouxe graves consequências. Ele perceber agora que a sua vida não era mais a mesma. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue lhe perceber. Ele percebe que a sua vida está diferente. Ele se sente fraco. Davi fala no Salmo 32, versículo 4: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi estava triste, o coração amargurado. Ele não sabia mais o que fazer. O seu maior desejo agora era reconquistar a comunhão perdida. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue. Você consegue ver seu Espírito, querido? Você não consegue ver seu Espírito Santo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo saiu da vida de Davi, porque se o Espírito Santo tivesse saído da vida dele, ele não teria escrito Salmo 51. O seu maior desejo agora era sentir novamente a alegria da salvação. Não suportando mais continuar da maneira que estava. Davi, ele não sei se sentado, se ajoelhado, se em pé, não sei. Só sei que Davi, não suportando mais, ele diz no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Davi sabia muito bem o que Deus tinha feito por ele, como o tomou na malhada, de trás das ovelhas, e lhe pôs como rei em Israel. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Você sabe que onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus tem feito para você. Aleluia. Davi sabia muito bem qual era o seu ministério, e que ele precisava, ele dependia da presença de Deus na sua vida. Você depende da presença dele? Levanta sua mão assim. Você depende, você depende. Você depende. Pega lá com a trilha, lá para a toma, Davi sabia. Como rei, Davi tinha tudo, irmão. Como rei, Davi tinha ouro, Davi tinha prata, Davi tinha trono, Davi tinha fama, Davi tinha tudo como rei, mas nada disso importava mais para Davi do que a presença de Deus na sua vida. Quem sabe, Davi, ele
Diz: Senhor, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho fama, eu tenho tudo que eu quero, mas Senhor, eu te peço nesta hora, não retires de mim, não me lances da tua presença. Eu tenho tudo isso, ouro, prata, mas nada disso importa, Senhor. Eu troco tudo isso. Eu deixo tudo isso, mas não me lances fora da tua presença. E não me retires do teu Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue viver sem ele. Quem sabe nesta noite entrou alguém por essas portas que antes cantava e hoje não canta mais, antes orava e hoje não ora mais. Você está triste, amargurado. Quem sabe você tem um bom emprego, você tem uma boa condição financeira, mas você não consegue encontrar alegria. Eu quero dizer para você nesta noite: é noite de restauração, é noite de renovação.